Boa noite, professor. Boa noite. Professor, eu tava com um problema no meu celular, ele estragou. Eu tô com esse aqui emprestado, por isso que eu faltei essas 2 aulas tuas, viu? Tá, sem problema. O trabalho, eu vi ali que tu usando um trabalho e tal, que eu tô numa dupla do Vinícius, né? Tem que entregar quantos trabalho? É sexta agora? Não, é segunda-feira que vocês vão apresentar. Ah, tá bem, então, muito obrigado, viu? Mas o Vinícius estava na aula, conversa com ele que ele te passa. Ou senão as aulas estão gravadas no YouTube. Ah, perfeito, vou dar uma olhada depois ali já. Muito obrigado, viu?
Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, então, pessoal. Como eu disse na aula de ontem, hoje a gente teria o conteúdo sobre pneumática, uma introdução sobre esse assunto, tá? E aí sim, amanhã a gente vai ter a nossa aula para vocês estarem fazendo o trabalho e a posterior apresentação dele na segunda-feira, tá? Então, não se esqueçam e já se programem para segunda-feira se fazerem presentes. Qualquer dúvida no final
da aula, eu vou deixar um tempo para vocês resolverem 5 exercícios sobre a aula de hoje. E aí, quem tiver alguma dúvida do trabalho, pode estar perguntando. Boa noite. Certo? Então, uma introdução sobre a pneumática, falar um pouco sobre algumas considerações iniciais, vantagens e desvantagens, né, de se utilizar um sistema pneumático. Falar sobre o ar comprimido, então, que é a base de um sistema pneumático, né, os elementos de trabalho pneumático e sobre as válvulas pneumáticas, como identificar a questão das vias principalmente. Tá? Então, quando a gente fala de pneumática, a gente está falando então do estudo do ar comprimido, das suas possíveis aplicações, mas falou em pneumática, falou em ar comprimido, está associado a pneumática. Tá? Então, ela é vista, né, como uma das mais antigas formas de se transmitir a energia, e ela emprega e aproveita para ampliar a sua capacidade física. Então, a utilização do ar e vamos dizer assim, a utilização consciente desse ar para a realização de trabalho, então ela vem sendo utilizada há bastante tempo e é comprovada há mais tempo ainda como suficiente para determinadas aplicações. Eu digo para determinadas aplicações porque tem algumas aplicações em que a hidráulica ela ainda vai ser mais utilizada, ainda vai ser mais indicada, principalmente quando a gente está lidando com muito mais carga do que um sistema pneumático ele é aconselhado a estar trabalhando. Não é que não se possa utilizar, tá? Mas quando a gente está falando de cargas muito elevadas e dependendo da aplicação, a hidráulica ela ainda é uma maneira de realizar trabalho mais indicada. A pneumática ela ingressa no meio industrial muito pela questão da automatização, tá? Então, esse processo que vem acontecendo há muito tempo, mesmo ainda sem a gente dar o nome de automatização, né? Mas esse processo que está sendo gradual no meio industrial, ele está muito ligado à questão do emprego também da pneumática nessa área. Tá? Então, a utilização, por exemplo, de atuadores pneumáticos, tá? Principalmente quando a gente fala de cargas de até 1 tonelada, são muito utilizados. Tá? Então, não é que eu não possa utilizar atuadores pneumáticos para cargas mais elevadas do que isso. Não é isso. Mas ele é mais indicado para cargas de até 1 tonelada, principalmente quando a gente está falando do movimento de duas posições, sair de uma posição inicial e até uma posição final. Tá? E aí depois eu vou citar alguns exemplos de aplicações dessa área. Então, quando a gente fala então da pneumática sendo empregada no processo de automação, sendo os seus dispositivos controlados pelo processo automático, por controladores, tá? A gente está falando então de atuadores eletropneumáticos, justamente são eles que são os grandes, são empregados, né, em grande escala nas indústrias. Então, a gente consegue fazer o uso da pneumática tanto no meio industrial quanto na nossa vida diária, né?
Então, citando exemplos desde o meio industrial, como prensas pneumáticas, dispositivos de fixação de peças em máquinas, ferramentas e esteiras, acionamento de portas de um ônibus urbano ou dos trens do metrô. Então, o processo dos ônibus, tanto da parte da porta mesmo de entrada e saída, quanto da parte do cadeirante, né, sendo feito de maneira pneumática. Pistolas de pintura fazem uso da pneumática. A broca do dentista também é uma aplicação. Robôs industriais que trabalham, a gente vê às vezes em noticiário, ou vê em vídeos, robôs, braços robóticos utilizados em empresas de automóveis, de montagem de carro, também fazem uso do sistema pneumático. Então, são diversas as aplicações possíveis de se utilizar a pneumática, tá? Desde aplicações mais simples, como a questão da porta do ônibus, da broca do dentista, de pistolas de pintura, até aplicações que exigem mais do sistema, que exigem mais do atuador pneumático que vai estar ali, né, fazendo aquele sistema funcionar. Né? Então, quando a gente está falando de um sistema pneumático, ele é muito mais detalhista, muito mais preciso do que um sistema hidráulico, por exemplo. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração na hora de escolher um tipo de sistema ou outro. Por isso, até as empresas de automóveis utilizam o sistema pneumático nas suas fábricas, porque ele é um sistema bem mais preciso do que um sistema hidráulico, que é feito justamente, a gente vai ver sobre o sistema hidráulico, para ser mais robusto, ser empregado mais quando se precisa da força bruta, podemos dizer assim. Então, algumas vantagens que a gente pode citar de forma bem resumida de um sistema pneumático, tá? A questão da quantidade, do transporte, de ser armazenável, temperatura, tá? Ele não sofre influência da temperatura que nem o hidráulico, dependendo do fluido, sofre. Limpeza, construção, velocidade e a principal delas, na minha opinião, a regulagem. Tá? É um sistema em que a gente consegue fazer uma regulagem muito mais precisa. Tá? E aí, quando a gente fala de desvantagens, tá? A gente tem que citar principalmente a questão do limite de força, então, dependendo da aplicação, né? A questão do escape de ar, então, uma mangueirinha mal encaixada, né? Um rasguinho, por mais que seja pequeno, numa mangueira, qualquer ar que esteja escapando daquele sistema, ele pode comprometer o sistema todo, porque o conjunto não vai funcionar e de repente não vai ter força suficiente para executar a tarefa que era designada, né? E aí a questão dos custos, como dependendo do sistema pneumático que a gente vai estar colocando, ele se torna muito mais caro do que um sistema hidráulico. Tá? Então, essas questões têm que ser levadas em consideração. Ainda a questão de, dependendo do local onde vai ser instalado, ele não é um sistema tão robusto quanto é o sistema hidráulico. Então, ele é mais para aplicações mais detalhistas, podemos dizer assim, dependendo do meio. E aí a gente vem falar sobre a questão do ar comprimido,
até porque o sistema pneumático necessita do ar comprimido para funcionar. É a base, como eu disse, é o estudo do ar comprimido. E aí a gente tem que fazer todo o processo de produção e de preparação desse ar, né? E a gente começa falando sobre os compressores. Então, provavelmente, a maioria de vocês já deva ter se deparado com compressores, principalmente nesse meio industrial, que faz uso, então, da pneumática. Então, os compressores consistem, né, em máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas, até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Então, é o compressor que vai fazer esse processo desde a captura, né, de ver qual o volume necessário, até o processo de enviar esse ar comprimido, propriamente dito, para o sistema. E a gente pode classificar os compressores em duas maneiras, tá? Segundo o seu princípio de trabalho, que é o deslocamento positivo e o deslocamento dinâmico. Tá? Então, aqui nessa imagem a gente tem quais as opções, né, de cada um deles. Então, se eu falar de um deslocamento dinâmico, eu vou estar falando de fluxo axial, radial ou ejetor. E se eu estiver falando de um compressor de deslocamento positivo, eu vou ter ele dividido principalmente em algumas opções alternativas que são destacadas, e nos rotativos, nos roots, anel líquido, palhetas e parafuso. Eu não vou entrar no mérito de cada um deles, até porque estaria fugindo um pouco do que vocês precisam saber sobre esse assunto, sendo vocês técnicos em eletro e não técnicos em automação. Tá? Então, a ideia vai ser só destacar mesmo a questão do deslocamento dinâmico para o deslocamento positivo. Quando a gente fala do deslocamento positivo, então a gente está falando da redução de volume. Então, o ar ele é colocado em uma câmara isolada do meio exterior, onde seu volume é gradualmente diminuído, processando-se a compressão. Quando uma certa pressão é atingida, provoca a abertura de válvulas de descarga. Tá? Então, sempre que a gente falar de deslocamento positivo, um compressor de deslocamento positivo, a gente vai estar falando que o compressor é responsável pela redução do volume de ar naquele sistema. Uma coisa que eu esqueci de falar nessa imagem anterior, a gente viu muito na automação questão de simbologia e de diagramas PID, né? Aqui tem um exemplo da simbologia embaixo dessa figura, de como é encontrado um compressor nesse tipo de diagrama ou alguma outra planta que vocês forem trabalhar, né? Então, só para deixar registrado isso, caso alguém vá se deparar com alguma simbologia similar a essa, já sabe que está falando de um compressor. Quando a gente fala do deslocamento dinâmico, então a gente já está falando, como o próprio nome já remete, né? Deslocamento dinâmico, a gente já está falando de velocidade, de dar dinâmica, dinamismo àquele sistema. Então, o ar ele é colocado em contato com impulsores dotados de alta velocidade, e esse ar ele é colocado no sistema de forma acelerada, conseguindo atingir altas velocidades, e os impulsores transmitem energia ao ar, né? Então, esse processo de transmitir energia a esse ar faz com que ele acabe ganhando velocidade, e no momento que ele ingresse no sistema, ele esteja numa velocidade superior do que se a gente estiver utilizando outro tipo de compressor.
Depois do compressor, então, a gente tem o resfriador posterior. Tá? Então, depois, pensando num processo contínuo, a gente tem o compressor e, em seguida, na saída desse compressor, logo após o que a gente chama de descarga do compressor, a gente tem esse resfriador, que é responsável, então, por fazer a retirada de 65% a 80% da água que fica contida no ar. Tá? Então, essa água ela é gerada porque na saída do compressor é o momento que ele atinge a maior temperatura. E aí, com isso, é gerado esse líquido, essa água, e esse resfriador conectado na saída do compressor é justamente para não fazer com que o ar ele vá para o sistema com uma grande quantidade de água, então ele faz essa retirada entre 65% e 80%, certo? Ô, professora, Diga. tá, no caso, o nome que tu falou é o... Como é que é o nome? Resfriador? Ele fala posterior porque tem resfriadores que são colocados em outros locais, outras aplicações, né? Então, resfriador... Mas tipo assim, ó, lá mesmo onde o Cristo trabalhava lá, tipo no EBR lá, que é uma gabine de pintura grande com os compressores bem fortes, né? Uhum. Após os compressores ali, depois eles tinham um secador também, né? Isso aí, não, no caso, não tem? Vai ter. Ó, eu vou falar do secador mais adiante. Ah, tá. Desculpa. Não, sem problema. Quando pode falar. Nem todos os sistemas vão ter todos os componentes. Tá? Depende da aplicação, mas aqui eu vou citar todos os possíveis componentes que vai se ter. Tem até alguns compressores que têm alguns desses elementos integrados, né? Faz esse sistema e essa preparação já ali mesmo no compressor, tá? Mas, dependendo da aplicação que tu vai estar utilizando, não vai se fazer necessário essa retirada desse volume de água. Somente o que vai sendo retirado depois já é o suficiente. Porque depois desse resfriador, a gente fala sobre o separador, tá? Então, que é onde a gente vai fazer com que a umidade seja eliminada do ar. Tá? Então, na sua parte inferior, vai ter um dreno manual ou automático, na maioria dos casos, através do qual a água condensada é expulsa para a atmosfera. Tá? Então, tem alguns compressores que já tem isso até nele, e ele fica tirando essa água conforme o processo vai acontecendo ali. Ele já vai fazendo essa separação e tirando essa água para a atmosfera. Depois a gente tem o reservatório, que ele tem algumas funções, né? Então, armazenar o ar comprimido, propriamente dito, resfriar esse ar, auxiliando na eliminação da água, né? Podemos dizer assim, compensar as flutuações de pressão em todo o sistema e atuar como amortecedor de pulsações. Mas, em grande parte, a principal função, sem ser o armazenamento, né, óbvio, é fazer o resfriamento desse ar. Tá? E aí a gente tem o secador, então, que vai fazer essa distribuição do ar com valores de umidade baixa e tolerável para aquela aplicação. Então, dependendo da aplicação, ele tem um valor em que ele consegue suportar, né? A gente não pode estar colocando, dependendo da aplicação, uma umidade muito elevada. Então, a gente faz uso desse secador justamente para fazer esse controle, né? E a água vai sendo retirada durante esse processo de secagem. Tá? Então, em algumas aplicações se faz necessário, em outras não,
como eu disse, tem aplicações que eu preciso fazer aquela retirada da água antes e mesmo assim usar secador. Tem outras aplicações que só o secador é suficiente para atender as minhas necessidades. E aí depois que a gente falou sobre produção e preparação, porque tudo isso é o que a gente está fazendo para preparar o ar comprimido para ele efetivamente ser utilizado para sua aplicação, para sua finalidade. Né? Mas ele precisa ser, então, depois de preparado, de produzido, de armazenado, ele precisa ser distribuído. Ele pode ser distribuído numa rede em circuito aberto, que a gente chama, levando para a parte do que a gente viu na primeira aula, a questão da malha de controle. Seria uma malha de controle aberta, porque eu não tenho o processo de realimentação, eu não reaproveito o ar que eu coloquei naquele sistema. Então, eu tenho o compressor, né, fazendo a distribuição do ar comprimido para aquela rede, e até um ponto final, onde eu não vou ter o retorno desse ar para o compressor e a realimentação. Né? Então, isso é uma distribuição do tipo rede aberta. Já quando eu falo de uma rede de circuito fechado de distribuição, eu vou ter o compressor gerando e eu vou ter o retorno em algum ponto do meu sistema, eu vou ter o retorno desse ar para aproveitamento. Então, dependendo da aplicação, ele retorna num ponto muito inicial ou retorna num ponto intermediário, depende da necessidade, mas eu vou ter essa realimentação, esse reaproveitamento do ar que eu estou inserindo no meu sistema, o que é o mais aconselhado, sabe? Mas eu ainda posso ter os dois sistemas em conjunto, né? Então, eu teria uma parte do sistema sendo realimentado e uma parte não sendo. Então, se eu tivesse que desenhar, eu teria aqui o compressor enviando e no meio desse processo eu tenho uma parte do meu sistema que seria a parte fechada. E só nesse setor eu teria o reaproveitamento do ar comprimido. Nessa outra parte aqui, eu não teria. Então, o que aconteceria? Chegaria nesse outro ponto, chegaria nesse ponto aqui, eu teria uma divisão. Eu mandaria para cá o suficiente para continuar colocando meu sistema em funcionamento e parte para cá para fazer esse reaproveitamento e essa realimentação. Então, dessa forma, eu teria tanto uma parte do circuito de distribuição aberta quanto fechada, o que a gente chama, então, de rede combinada. Uma outra questão que a gente precisa fazer, principalmente quando a gente tem reaproveitamento no sistema, quando a gente tem o circuito fechado, é a questão do tratamento do ar. Por quê? Porque conforme ele vai passando pelo sistema, ele vai sendo utilizado pelos atuadores, sendo utilizado pelas válvulas, ele vai acumulando resíduos, vai acumulando partículas, e a gente precisa fazer esse tratamento, porque senão as mangueirinhas, vocês já devem ter visto, são mangueiras consideravelmente pequenas, né, que são conectadas a esses atuadores pneumáticos. Então, se a gente começar a acumular muitas partículas, muitos resíduos ali, a gente vai acabar diminuindo a quantidade de ar que consegue passar e aí acaba não conseguindo enviar o suficiente para o funcionamento daquele
dispositivo. Ô, professora, Hum, olha só, eu trabalhei, no caso, né, com... Eu não sei se tu conhece, é umas biseladoras, uma mandrilhadora que tem para fazer, tipo, bisel nos tubos, né? E, tipo, não, não. umas torquedeiras que é para torquear pneumática, entendeu? E Uhum, aí, devido, tipo, o acúmulo de água, né, e resíduo no sistema, o que acontecia? Como é um sistema que ela gira, ela tem umas paletinhas, sabe? Como se fosse de uhum, um Tecnil ou de bronze, acabava que aquilo ali comia muito, né? Ou trancava, entendeu? E uhum, aí eu me lembrei que ali nas balanças da Bianchini, ali naquelas balanças de fluxo, nós tinha os filtros de lubrifil, aquele, sabe? Um que é uhum, para tirar água e o outro que é para jogar o óleo vamos supor, tantos ml a cada hora, entendeu? sim, E aí eu dei a ideia para botar lá, né? E aí claro, tipo, eu dei a ideia, mas quem fez o cálculo tudo foi um engenheiro, e até o engenheiro, ele é elétrico, era elétrico lá, mas ele uhum, fez aí, colocaram e deu bom. Só por causa desses dois filtros, um que tirava água, né? E o uhum, outro que adicionava o óleo no sistema. aham. Sim, justamente. A água eu já tinha falado sobre, né? Dependendo da aplicação, a quantidade de água que ele gera, às vezes a gente até nem tem tanta ideia, né, do quanto de água é gerado nesse processo, mas é uma quantidade bem grande. E a questão dos resíduos, ela interfere muito, por quê? Porque, como eu disse, o sistema pneumático ele é utilizado em aplicações mais delicadas. Então, como tu falou, tinha umas engrenagens, às vezes são pequenos locais em que vai ter essa passagem, e quando a gente tem esse acúmulo de resíduos e de qualquer coisa que vai ficando ali naquele processo, ele não consegue desempenhar na sua totalidade, ou até mesmo nem conseguir fazer funcionar, né? Pensa, por exemplo, num cilindro. O cilindro ele tem que chegar até determinado local, e aí, conforme vai acumulando resíduos ali, vai entrando menos ar e ele já não atinge aquele local, ele atinge um pouquinho menos. Passa mais um tempinho, ele atinge um pouco, ele vai diminuindo a sua capacidade. Então, ter esse tratamento do ar é importante nesse sentido, principalmente, claro, quando a gente está falando desse processo de realimentação contínua, né? Porque se eu estou sempre gerando ar novo, não aproveito, aí eu não tenho tanto problema. Mas se eu tenho esse processo de realimentação, onde o ar passa pelo sistema, retorna e vai de novo, eu preciso ter esses cuidados. E aí tem algumas coisas que pode ser utilizadas. Tu acabou citando indiretamente dois deles, a questão do filtro, que é para eliminar justamente partículas sólidas e líquidas, então desde resíduos, impurezas, água, dentre outros, e a questão do lubrificador também, que é para estar fazendo essa lubrificação dos aparelhos pneumáticos de trabalho de comando, né? Então, além desses dois, nós ainda podemos ter a questão da válvula reguladora de pressão, porque determinadas aplicações necessitam de uma pressão constante, não posso ter a mínima variação de pressão. Então, para garantir isso, eu coloco naquele sistema onde eu vou ter o processo de realimentação uma válvula para estar regulando, para garantir que eu sempre vou ter a pressão que eu preciso no meu sistema. Tá? Então, seria um outro dispositivo que eu poderia estar instalando no meu sistema para estar garantindo um melhor aproveitamento desse ar, mas, claro, dependendo da aplicação, não se faz necessário ter um valor constante de pressão. Então, não teria necessidade dessa instalação e estar gastando com uma válvula desse tipo. Mas ainda existe essa opção. Então, quando a gente está falando, a gente vai fazer a transformação dessa energia pneumática em movimento, em força, dependendo do dispositivo que a gente vai estar utilizando.
Então, a gente divide esses movimentos e, consequentemente, esses dispositivos em dois grupos. Os lineares, que a gente fala principalmente em relação aos cilindros, né? Então, que faz aquele movimento linear, aquele deslocamento linear, citando principalmente o cilindro de simples e de dupla ação. Tá? E tem os dispositivos rotativos, tá? Que a gente também tem cilindros, mas que aí não vão ter o deslocamento linear, mas vão ter um deslocamento rotativo, né? E a questão dos motores pneumáticos, né? Então, quando a gente fala dos cilindros, qual é a diferença que existe entre os cilindros de simples ação e de dupla ação? Tá? O de simples ação, tá? Ele vai receber o ar em apenas um dos seus lados. Tá? Aqui vocês podem ver a imagem interna, simbologia, uma imagem de um cilindro mesmo, alguns recortes, né, dele. Mas a ideia básica de um cilindro de simples ação é que ele só vai receber o ar comprimido em um desses lados. Então, o que acontece? O movimento de avanço geralmente é o mais utilizado quando a gente fala do cilindro de simples ação. Tá? Então, eu recebo o ar comprimido num dos lados, e aí, no momento que eu recebo, o meu cilindro, ele avança. Ele não vai retornar através do ar comprimido. O retorno dele é feito por mola ou por alguma outra atuação de força externa. Tá? Mas o ar comprimido só vai fazer o processo de avanço dele, e aí o retorno é de outra maneira. Tá? Ah, mas eu posso ter o avanço por uma força externa, ou por mola, e o retorno por ar comprimido? Pode, tá? Mas não é tão utilizado. O mais utilizado é o cilindro de simples ação, que recebe o ar comprimido para fazer o avanço e aí depois retorna por mola ou por algum outro dispositivo. Diga. Olha só, esse tipo, tá, eu entendi o que tu falou, entendeu? Mas nesse outro caso aí, tá, que no caso, tipo assim, tu falou que o avanço normalmente é sempre com o ar comprimido, né? Isso. Só que o que acontece? A maioria não, todas as carretas, todos os caminhões, eles são automaticamente freados por uma mola, entendeu? Uhum. É uma força mecânica no caso. E aí a pneumática só entra para desfrear, entendeu? E aí toda vez que tu quer frear, o que tu faz? Tu corta um pouquinho do ar. Na realidade, é esse segundo, né? É o efeito contrário. É o efeito contrário, tá? Sim. Esse é no caso, o avanço seria num sentido, e conforme tu vai fazendo a retirada do ar comprimido, ele vai fechando, vai reduzindo, nesse caso, vai fazendo a frenagem, né? Isso. Se eu quiser frear um pouco, eu tiro certa quantidade de ar. Se eu quiser frear mais, e eu a vou... mola vai e agarra. Exatamente. Isso. É o processo contrário. Tá. E tipo assim, ó, e nas máquinas tem muito... Nas máquinas, tipo, para carregadeira, empilhadeira, Uhum. e até nas balanças, é muito usado a própria gravidade, né? Porque, tipo, alivia, tem uma válvula de alívio que libera a pressão do ar que está na parte de baixo, do êmbolo, né? Uhum. E aí, com a própria gravidade, ele vem arreando e jogando aquele ar que está lá fora por essa válvula. É uma válvula de alívio que chama. Isso. Aí, nesse caso, a gente já estaria no primeiro coisa. Ele tem o avanço pelo ar, né? E aí o que vai fazer ele retornar é o processo da gravidade, que vai eliminando esse ar comprimido. Isso. Porque se tu pensar, acho que até por essa imagem desse aqui é melhor de falar. Pensa que eu tenho nesse azul escuro o ar comprimido que entrou. Então, ele empurrou o cilindro e aí o cilindro avançou, né? Chegou nessa posição.
Quando eu tenho a ação da gravidade, eu vou fazendo esse retorno e esse ar comprimido ele vai sendo expulso da parte do cilindro, ele vai sendo eliminado porque ele está retornando e precisa ocupar o espaço que antes era ocupado pelo ar comprimido, né? Isso mesmo. Ei, esse cilindro aí mesmo que está aí mostrando desenho, tu vê que ele é quadradinho com as 4 barras rosqueadas de cada lado do cilindro, no caso para a haste correr no meio, ele é igualzinho de balança esse aí, ó. Esse aí tá mostrando igualzinho da balança mesmo. Esse aqui é um modelo de duplação, não sei se o da balança que vocês utilizam pode ver até que ele tem duas pontinhas aqui na simbologia, que é 2 entradas de ar. 2 entradas de ar, claro. Quando o fluxo entra de um lado, sai do outro, quando entra na frente, sai atrás, ou entra atrás, sai na frente, é um interessa no outro. Isso. Nesse caso, de um cilindro de duplação, a gente vai ter a entrada do ar comprimido nos dois lados, né? E aí, tanto o avanço quanto o retorno é feito pela essa questão da entrada e saída de ar comprimido. Tá? Então, conforme eu vou colocando ali no azul escuro o ar comprimido, ele vai avançando o meu cilindro. E aí, quando eu preciso fazer o retorno, ele faz a expulsão, podemos dizer assim, desse ar comprimido. Vai saindo o ar comprimido do sistema e ele vai retornando porque ele vem ocupando o espaço desse meu ar. Então, a ideia é que ele vai ter, nesse tipo de coisa, ele vai ter 2 câmaras, né? Ele tem a câmara primeira, ali azul escura, e a azul mais clarinha é a segunda. Então, quando esse ar comprimido atinge essa câmara traseira, ele vai entrar em escape e a câmara dianteira vai fazer com que ele avance. E aí, no retorno, a câmara dianteira e a traseira vão fazer o processo contrário. A dianteira passa a ser que vai estar expulsando e o outro é a área de escape. Ele inverte aquelas setinhas ali, né? Então, aqui eu estou fazendo o processo de avanço. Eu entro com o ar que está na parte azul escura e expulso o ar na parte azul clara. Quando eu for retornar, essas setinhas vão inverter. Vai entrar ar na parte azul clara e vai sair ar na parte azul escura e aí eu vou ter o retorno. Cheguei 5 horas, cara, não fiz nada, só fui pegar uma tampa e uma mola. E aí depois a gente tem outros tipos de cilindro, tá? Apesar dos cilindros dos outros serem os mais utilizados, a gente ainda tem o cilindro de haste passante. Então, nesse caso, a gente efetua o trabalho em ambos os lados ao mesmo tempo. Então, ele tem esse processo. Vocês podem olhar que os outros só tem um lado, né? O outro é uma parte fechada, né? Mas o de haste passante não, ele funciona dos dois lados, avança mais para um lado, avança mais para o outro, mas ele tem esse funcionamento em ambos os lados ao mesmo tempo. Tá? Mas a ideia é a mesma, eu vou ter duas entradas de ar, e aí, dependendo do quanto eu tenho de ar num lado, quanto eu tenho no outro, é que ele vai estar mais para a direita ou mais para a esquerda. E aí depois a gente tem a questão das válvulas pneumáticas, né? Que são responsáveis por comandar e influenciar o fluxo de ar comprimido que vai estar, então, naquele meu sistema. E a gente pode dividir essas válvulas pneumáticas em 4 tipos. As de válvulas direcional, então, que vão ser responsáveis pelo comando da partida, da parada e do sentido do atuador. Tá? Então, que efetivamente vão mandar o ar comprimido para um lado, para o outro, vão fazer esse comando e aí, consequentemente, o atuador ele vai avançar ou ele vai retornar, ou o motor vai ligar, o motor vai desligar, vai girar para um lado, vai girar para o outro. Tudo isso é comandado pela válvula direcional. A válvula de bloqueio,
Então, o próprio nome já sugere que vai ser feito o bloqueio do fluxo de ar, preferencialmente num sentido, e liberar ele no sentido oposto. Então, eu tenho uma válvula de bloqueio que separa dois sistemas, ora o sistema 1 é para funcionar, ora o sistema 2, e aí eu tenho essa válvula de bloqueio que é responsável por isso, libera o fluxo para um lado, depois libera para o outro, tá? A válvula de fluxo, então, que vai controlar a vazão do ar comprimido, eu quero que seja colocado mais ou menos ar comprimido no meu sistema, eu faço uso dessa válvula de fluxo, e a válvula de pressão, que eu já falei anteriormente, que vai fazer essa regulagem da pressão do ar comprimido. Então, hora está com mais pressão, hora está com menos, vai fazer esse controle. Tá? E aí a gente tem a simbologia, né, para estar identificando essas válvulas. Tá? Então, a gente usa símbolos para descrever essas válvulas emissoras de sinal e para as válvulas direcionais de 2 a 5 vias. Tá? Esses símbolos eles não estão associados a aspectos construtivos, tá? Mas somente a função da válvula. Tal válvula é de tal fabricante, tem tal aspecto construtivo, a outra válvula é de outro fabricante com outras características, isso não influencia. Essa questão da simbologia das válvulas somente está associada ao funcionamento delas. Tá? Então, a gente simboliza as válvulas por quadrados, tá? E o número de quadrados é que vai indicar o número de posições que essa válvula pode assumir. Então, se eu tiver uma válvula de 2 posições, ela só vai poder assumir 2 estados, podemos dizer assim, aberto e fechado. Se eu tiver uma válvula com 3 quadrados, ela já vai poder ter a questão de totalmente aberto, totalmente fechado e parcialmente, por exemplo. Tá? Então, eu posso ter 2 ou 3 estados, dependendo de quantos quadrados eu vou ter. Pensem que cada grupo de quadrados aqui é uma válvula. E o número de quadradinhos grandes é o número de posições. E aí depois a gente tem, além de quantas posições, a gente tem a questão das vias. Tá? Então, o número de vias está associado ao número de conexões de trabalho que essa válvula ela possui. Então, são consideradas como vias a conexão de entrada de pressão, conexões de utilização e de escape. Então, para fácil compreensão do número de vias de uma válvula de controle direcional, a gente utiliza a ideia da seta. Então, se eu tiver uma seta, eu vou ter uma válvula direcional com passagem, e ela tem 2 vias, né? E se eu tiver uma de bloqueio, eu vou ter esse Tzinho aqui, né? Seria um símbolozinho de um ter, que seria bloqueio e ele só tem uma via. Tá? Então, por exemplo, aqui eu teria nesse primeiro quadrado, eu teria 2 vias. Por quê? Porque eu tenho uma seta e uma seta indica 2 vias. Nesse segundo quadrado, eu tenho 4 vias. Por quê? Porque eu tenho 2 setas e cada seta indica 2 vias. Nesse outro também, apesar de eu estar indicando que o sentido de fluxo é diferente, ele não é mais para cima e para baixo, ele é na diagonal, eu continuo tendo 4 vias aqui, certo? Se eu tivesse, por exemplo, vou tentar desenhar aqui, eu e meus desenhos péssimos. Se eu tivesse, por exemplo, um quadrado aqui, com um Tzinho e uma seta, eu teria, nesse caso aqui, 3 vias, porque eu teria as 2 vias da seta e mais uma via do meu Tzinho. Se aqui, nesse aqui, que eu tenho 2 setinhas, eu tivesse um T também, eu teria, ao invés de 4, 5 vias, certo? Então, a ideia é sempre lembrar
disso aqui, de que uma seta indica 2 vias e um Tzinho indica um bloqueio, indica uma via. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, aqui tem outras opções, né? Então, aqui eu teria 2 vias, porque eu tenho 2 bloqueios. Aqui 3 vias na do meio, 2 vias da seta e mais uma via. E aqui 5 vias. Tá? Então, quando a gente fala dos transversais, a gente está falando dos fechamentos, certo? Então, eu posso ter por exemplo, tenho aqui um quadrado, outro e outro. Então, aqui, nesse caso, eu teria uma válvula de 3 posições, tá? Porque eu tenho 3 quadrados, tá? E aí, na primeira posição, eu teria 2 vias. Na segunda posição também. E na terceira posição, eu teria 4 vias, certo? Só que tanto na primeira quanto na terceira posição, eu estou falando da passagem do ar. E na posição intermediária, eu estou falando que essa válvula vai realizar um bloqueio. Tá? Então, é dessa maneira que a gente interpreta essas indicações aqui de posição das nossas válvulas, certo? Dessa forma, o que eu queria passar para vocês de pneumática era isso. Eu separei 5 questões, vou compartilhar aqui para vocês estarem resolvendo. Vou mandar esse material agora lá no grupo, até para vocês utilizarem. Vou mandar o material dos exercícios também, mas eu vou colocar os exercícios obrigada, Giovanni. Agora eu fui botar lá, vi que o Luiz tinha pedido o ID. Obrigada por colocar lá. Tranquilo, viu, professor? Tá. Se fosse uma disciplina só de pneumática, a gente entraria no FluidSim, entraria no software para estar trabalhando e fazendo essas ligações. Também não sei qual seria a condição na escola para estar fazendo alguma coisa prática, né, sobre isso, mas a minha ideia era trazer um apanhado geral sobre o assunto, né, principalmente sobre a questão de compressores e de preparação do ar e também da simbologia das válvulas. Tá? Separei aqui 5 questões, tá, sobre essa parte que depois vão poder ajudar vocês na questão da prova, que vai cair um pouco dessa parte de pneumática. Tá? Quem quiser me mandar para corrigir, fique à vontade, eu faço a correção sem problemas, mas não é algo que vai valer nota nesse momento. Né? Quem não quiser resolver as questões agora, também estou fazendo a chamada nesse momento. Fique à vontade, mas minha dica é que vai ajudar vocês mais na frente. Diga, Luiz. Tu me consegue depois o link da aula de ontem que eu perdi? Claro, já. Agora, enquanto vão fazendo, eu já te mando. Beleza, obrigado.
Eu mandei ali, Luiz, só para te atualizar, eu mandei o material que eu apresentei sobre pneumática hoje. Então, se tu quiseres dar uma olhada e tentar resolver essas questões através do material, senão Ok, ok. eu vou continuar aqui e aí tu pode estar fazendo alguma pergunta. Tá? Ok, vou tentar recuperar. Eu fiz a chamada aqui, tá? Quem não quiser resolver as questões agora, está dispensado. Quem quiser aproveitar o tempo, estarei aqui para tirar as dúvidas e para corrigir essas questões para quem for me mandando. Tá? Quem for sair, até amanhã, então, e o restante seguimos. Te mandei ali no WhatsApp, Luiz, o link da aula de ontem. Ok, obrigado. Ontem meu telefone quebrou na vinda, aí foi difícil para baixar tudo de novo e demorou para atualizar. Ah, sim. Demora, né? Eu tenho É. que dar um reset de fábrica no meu para limpar umas coisas, mas estou com preguiça, porque depois para instalar tudo de novo demora. Ô Luiz, para de dar mentira aí, cara. Fala aí que ela que quebrou teu celular. Pô, segundo esse mês, cara. Que azar. Pô, tá louco, meu? Para de aprontar, hein? Isso aí que dá as correrias no trabalho.
Professora, Diga. essa última questão aqui, ó, a energia pneumática, daí diz ali lineares, A, B, C e D, é para marcar um X ou para dar um exemplo de cada um? Não, é para marcar. Ah, tá. Ok.
Marcelo, Giovanni. Marcelo, acho que já até terminou os exercícios, pelo que me mandou. Giovanni, como é que tá o teu andamento? Tava conversando com o Luiz ali do... Ah, não, do andamento do exercício, professora? Ou do trabalho, tá falando? Do exercício. Ah, não, eu não fiz ainda. É que eu não fiz. Eu só não saí da aula, só. Eu tava conversando com o Luiz ali sobre o trabalho. A gente tá vendo ali para preparar para entregar. Tá, não? Eu não tô Tranquilo. fazendo... Eu posso sair da aula aqui ou não? Não, não pode. A chamada já foi feita. O Marcelo já fez o exercício. Só perguntei para saber se eu podia encerrar a gravação ou não. Deixar, eu tava conversando com o Luiz, nem vi aqui o negócio da aula. Pode, professor, tá tranquilo. Sem problemas, Giovanni. Valeu. Valeu. Boa noite, então, Boa pessoal. noite. Até amanhã.